Pessoal, aqui quem fala é o professor Jean. Estou aqui para gravar uma videoaula sobre acoplamento de polias. É um assunto que a gente aborda em física no primeiro ano, quando a gente aborda o tema movimento circular. Então, aqui eu vou apresentar alguns slides a princípio e depois vou resolver uns 2 ou 3 exercícios sobre esse conteúdo, tá ok? Então vamos lá para os slides. Existem dois tipos de acoplamento de polias. Nesse caso aqui, eu posso ter polias ligadas por correias ou catracas. A gente tem que entender bem esses dois conceitos. Por quê? Porque se a gente perceber, aqui a gente tem, vamos dizer que fosse a catraca de uma bicicleta, né? A gente tem um eixo aqui, nesse local, e outro eixo aqui. Então, a gente tem dois eixos e as polias estão diferentes, estão uma em cada eixo. Quando a gente tem polias desse jeito aqui, ó, que a gente tem dois eixos, a gente vai usar uma formulação. Aqui a gente tem uma catraca. Se a gente perceber, se essa engrenagem aqui girar, a engrenagem de lá também vai girar, certo? E inclusive ela vai girar para o lado oposto. Nesse caso aqui, as duas vão girar para o mesmo lado, certo? Se essa girar no sentido horário, a catraca menor também vai girar no sentido horário. Porém, aqui, se a catraca menor girar no sentido horário, a catraca maior vai girar no sentido anti-horário. Então, dependendo do tipo de movimento que eu quero, eu coloco uma correia ou coloco uma catraca. Só vamos relembrar que esse tipo de ligação por correia ou por catraca, elas vão ter que ter obrigatoriamente dois eixos ou três eixos, enfim, tá? Então, esse tipo de acoplamento, a velocidade tem um ponto periférico, é a mesma para as duas polias. Sendo assim, a velocidade angular, frequência e período serão diferentes, salvo polias com raios iguais. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, se eu pegar essa correia aqui, ó, e movimentar ela 10 centímetros, esse ponto aqui, ó, 10 centímetros, aqui vai acontecer o quê? Vai girar, vai movimentar 10 centímetros também. Aqui também vai movimentar 10 centímetros, certo? Então, quando eu movimento 10 centímetros da correia, em todos os pontos periféricos, eu vou movimentar 10 centímetros. Isso quer dizer o seguinte, ó, que a velocidade é a mesma. Então, aqui também, ó, se eu movimentar 10 centímetros aqui, aqui vai movimentar 10 centímetros, certo? Então, para o tipo de acoplamento em que há dois eixos, a velocidade é a mesma em qualquer ponto que eu escolher, tá? Então, tem que gravar bem isso, ó. Polias ligadas por correias ou catracas, a velocidade vai ser a mesma, tá? Se a gente continuar aqui, então, nesse tipo de acoplamento, temos que VA é igual a VB. Claro, quando eu tenho uma polia A e a polia B, a velocidade da polia A é igual à velocidade da polia B. Mas aí, a gente viu lá no conteúdo anterior como é que a gente calcula o V, né? Como é que a gente calcula a velocidade num círculo, numa circunferência, se ela estiver girando. A gente vai pegar o W, que é a minha velocidade angular, lembra? Velocidade angular, e multiplicar esse W pelo raio. Então, eu vou pegar o W vezes o raio, a velocidade angular vezes o raio da polia. E aí eu vou saber a velocidade daquele ponto, né? Imagina aqui um ponto, né? Um ponto aqui fora. Para mim saber a velocidade desse ponto, eu pego a velocidade angular vezes o raio, tá? E aí, como eu sei que as duas são iguais, eu vou formar essa igualdade. Ó. Então, eu tenho velocidade angular de A vezes o raio de A é igual a velocidade angular de B vezes o raio de B. Tá? Então, grava essa formulação aqui, anota isso no caderno que a gente vai ocupar essa formulação. Para quando? Quando é que a gente ocupa essa formulação? Quando eu tenho dois eixos. Quando não é no mesmo eixo, tá? Quando eu tenho dois eixos, eu vou ter que usar essa formulação aqui. Marquem isso. Ou seja, que o acoplamento for por correia ou por catraca, tá?
Esse é um tipo de acoplamento. Polias ligadas por mesmo eixo. Então, agora eu tenho duas polias. Aqui, ó, você tem uma polia grande e uma polia pequena, porém, as duas estão no mesmo eixo, certo? Se fosse aquela engrenagem lá da bicicleta, que a gente troca a marcha, tem as catraquinhas vão aumentando de tamanho. Todas elas estão no mesmo eixo. O que acontece quando está no mesmo eixo? O que vai acontecer é que a velocidade angular vai ser a mesma. Então agora mudou. Antes, a gente tinha a velocidade linear, o v. E agora a gente vai ter o w, o ômega igual. Quando a gente tem polias acopladas no mesmo eixo, o meu ômega vai ser igual. Aqui tem um exemplo, ó, o relógio, por exemplo, ele está tudo acoplado no mesmo eixo, no mesmo ponto, certo? E aí diz aqui, ó, esse tipo de acoplamento, a velocidade angular, que é o ômega, né, é a mesma nas duas polias, sendo assim a velocidade angular, frequência e o período serão iguais. Então, se eu tenho a mesma velocidade angular, eu tenho a mesma frequência e o mesmo período. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, se a polia pequena girar até aqui, ela deslocou um ângulo. Imagina aqui que foi 45 graus, né? Então, o que a polia grande vai deslocar? Que ângulo ela vai deslocar? Também vai deslocar 45 graus. É óbvio, porque ela vai estar acoplada uma na outra. Enquanto que a pequena gira até aqui, a grande se obriga a girar até aqui. Se vocês olharem no desenho, ó, essa distância aqui, ó, esse espaço aqui, ó, vamos supor que fosse 10 centímetros, é muito menor que esse aqui, ó, certo? Ó, pode ver, ó, dá quase 2 valores. Então, aqui, as velocidades angular, a frequência e o período serão iguais. Tem que gravar isso, tá? Então, nesse tipo de acoplamento, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó, que o ômega, né, que a velocidade angular do A é igual à velocidade angular de B. Tá? Então, antes a gente tinha o VA igual ao VB, agora a gente tem o ômega A igual ao ômega B. E, por consequência, a gente tem uma expressão que a gente pode usar, que o VA vezes o R é igual ao VB vezes o R. Ou que a frequência de A é igual à frequência de B. E aí a gente tem que recorrer lá daquelas outras formulações das aulas anteriores, pegar lá qual que é a fórmula da frequência, 2π, 2πv lá, e a gente pode começar a montar para resolver os nossos exercícios. Tá? Aqui tem um